ter fé e pensamento positivo se a gente quer que as coisas melhorem. Nada melhor do que atrair as coisas boas através do nosso também bom pensar. Nosso pensamento positivo atrai coisas positivas. Se nós estamos negativos, nós atraímos coisas negativas. Então é isso que o Espiritismo sempre vem explicar, que a gente atrai, é a lei da atração. Essa lei da atração ela é bastante importante, porque se nós queremos ser felizes, nós temos que fazer de tudo para que isso aconteça. Se nós não estamos conseguindo, é porque alguma coisa está falhando. Então, no livrinho, é muito lindo Boa Nova do Francisco Cândido Xavier, e que ele tem as falas da vinda de Jesus, do caminho que ele fez sobre a terra, quando ele andava com os apóstolos. E eu peguei justamente essa passagem que fala bom ânimo, que diz que o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste. E em vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após a interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se a seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecesses que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o seio do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho da Boa Nova. Ou já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? O Evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, primeira parte. Se nós que estamos aqui na Terra, cada vez que nós encarnamos, nós vamos executar uma tarefa que nós escolhemos quando nós estávamos no mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade. Quando nós estamos lá, nós estamos na erraticidade e fazemos estudos das nossas vidas, das nossas caminhadas e como nós fomos, como nós agimos, o que nós fizemos em vidas passadas. Geralmente mais na última, que ainda está bem aí nítida. E nós fazemos então um estudo para ver e já planejar a futura encarnação, procurando sanar os defeitos que nós temos e procurar corrigir as coisas erradas que nós fizemos. Então essas coisas tristes que às vezes a gente tem, essas angústias, essas sensações que a gente não sabe explicar de onde vem, muitas vezes são resquícios que nós temos ali, apesar do esquecimento do passado. Essas coisas tristes, essas angústias, a gente não sabe explicar o porquê que nós estamos tristes. Neste momento que nós estamos vivendo, quando nós encarnamos, antes de nós irmos para cá, nós já sabíamos que nós íamos atravessar por essa pandemia, nós já sabíamos, porque os espíritos, eles vão mais ou menos dando uma noção de que nós estamos numa época
que segundo o calendário Maia, o calendário dos próprios visionários do passado, disseram que depois do ano 2012, por aí, nós haveríamos de ver bastante coisa negativa na Terra. E nós estamos vendo, não é verdade? Eles acertaram. Só que nós não podemos entrar nesse clima, achar que tudo é o fim do mundo, agora vai acabar com tudo. Nós estamos em época assim de transição. E aí, como Jesus diz, até Jesus quando veio para cá, ele falou que ele veio com certeza confortadora de que aquilo iria implantar o bom ânimo nas pessoas, que seria dentro do nosso coração, não é bens materiais, que seria o reino que ele veio mostrar para nós. Porque o reino de Jesus que ele fala não é desse mundo. Por que ele fala que o reino dele não é desse mundo? Porque nós estamos aqui de passagem. Nós só vamos nos dar conta que nós estávamos aqui de passagem quando nós atravessar agora essa encarnação que nós estamos aqui e nós chegarmos lá e nós vamos fazer um levantamento do que nós fizemos aqui. Aí a gente vê se o nosso teste, se a nossa prova deu certo ou não. Por isso que nós temos que aproveitar todos os instantes que nós estamos aqui e fazer o máximo possível para aprender. Aí diz, ó, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Tem gente que acha que o trabalho é coisa né, de não sei o quê. É engraçado quando a gente pergunta, daí como é que tá? Trabalhando assim, nossa, com uma cara, mas meu Deus, o trabalho dignifica, ajuda a pessoa a crescer, evoluir, ser diferente, não é para fazer, tu trabalhando, parece que tá morrendo, e na verdade, tem que dar graças a Deus que ele tá trabalhando, na verdade, se as pessoas não trabalhassem, elas teriam um tempo de sobra para ficar pensando bobagem e do pensamento partir para ação, aí sim ia ter motivo então, para ver que não era bom ficar sem fazer nada, que é muito ruim isso. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, eles chamam a espiritualidade uma encarnação de 1 hora. Nós estamos tendo 1 hora na eternidade agora, né? Então, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso, para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. É o homem que se castiga, não é Deus castiga. É o homem que comete coisas erradas e depois ele acha que Deus não o ama e não está vendo o seu sofrimento. Se a gente se desse conta das nossas ações, só um pouquinho, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Gente, quando nós estamos lendo alguma coisa que acontece, um acontecimento, o que nós fizemos? Nós damos o nosso palpite, não é verdade? Nós julgamos, mas eles deviam ter feito assim, eles deviam ter feito assado. Nós nos metemos num assunto que não é nosso. E o que acontece? Os espíritos que estão envolvidos naquela situação, escutando às vezes a nossa fala, porque eles ouvem, eles estão ali perto, né? Sentindo a nossa energia que está se direcionando com aquele assunto. E às vezes injusto, eles acabam se voltando contra nós. E nós acabamos de sentir a energia negativa daquele acontecimento. Tem uma fala de um dos livros que eu li, que agora não vou lembrar onde, que dizia assim, ó, tinha o André Luiz, que o André Luiz é um espírito bem elevado da colônia Nosso Lar. Eu acho que a maioria das pessoas que frequentam a casa espírita já devem ter ouvido a gente falar dele. Então ele estava com a sua equipe espiritual, em espírito, e eles vêm visitar as pessoas aqui na Terra. Aí eles foram na casa de uma pessoa boa, considerada boa, perante uma pessoa que até fazia o bem, e foram ver, era durante o sono físico, né? Quem dorme é o corpo, gente, o nosso corpo tem que descansar. Mas a gente sai do corpo e enquanto isso que a gente sai do corpo, a gente pode se refazer das nossas tristezas, conseguir até soluções para os nossos problemas. A gente trabalha até durante o sono físico. Mas essa pessoa que eles foram visitar, ele estava se debatendo na cama, ele ainda não tinha conseguido ainda direito de sair do corpo. E ele estava se debatendo porque ele estava tendo pesadelos de uma pessoa que já tinha desencarnado, que estava ali
praticamente incomodando ele se sentia que ele tinha gente junto com ele. Vocês já devem ter se sentido uma vez que vocês estão dormindo e de repente vocês estão sonhando, vocês estão mal, vocês estão assim, naquele pesadelo horroroso, com medo até, e de repente a gente acorda e pensa, ai, ainda bem que era um pesadelo. Só que não é bem um pesadelo, os espíritos estão ali às vezes nos incomodando, que nem nesse caso que eu estou contando. E aí então os espíritos, né, André Luiz e a sua equipe falaram, mas por que ele está sendo agora assediado por esse irmão que está aí do lado? E aí foram então perguntar para esse espírito, que daí deixaram que o espírito pudesse vê-lo, porque nem sempre os espíritos de escola, os espíritos de baixo nível não conseguem enxergar eles. Mas eles se fizeram ver, e esse espírito então viu que tinha essa equipe lá, e essa equipe perguntou para ele por que ele estava fazendo isso com ele, né? Olha o que ele falou, coisas que nós fizemos. Ele falou assim, ó, que houve um caso com essa pessoa, no qual ele era inocente. Mas aquele que estava dormindo agora, ele continuava contando, continuava falando, continuava passando para frente erradamente, uma coisa errada, a qual ia cada vez mais machucando aquele irmãozinho que tinha desencarnado, que ele não pôde, né, aí mostrar a verdade. E o outro continuava a passar a inverdade do que aconteceu, continuando a fazer com que ele sofresse. Então, era uma coisa que a gente faz as coisas e às vezes a gente atrai para nós as coisas negativas. Então não é um castigo de Deus, é um castigo que nós colocamos a nós. Por isso que conhecer o Espiritismo, conhecer a verdade que nos liberta, conhecer que nós estamos aqui de passagem, agradecer que nós estamos aqui passando por essa tarefa. Se nós desencarnarmos, que nem eu vi essa semana uma pessoa que faleceu, e aí eu até escutei o Espírito dizer, aí perdemos a pessoa. Gente, a gente não perdeu a pessoa. Quando a gente desencarna, o que é desencarnar? É largar, gente, que nem aqui as cobras, os bichos às vezes largam aquela roupagem e já vão para outra. É a mesma coisa nós, quando nós desencarnarmos, o que fica aqui na Terra? As coisas que são da Terra. O nosso corpo também foi feito com substâncias que existiam aqui. Então aqui vai ficar. O que nós vamos levar para o mundo espiritual? As coisas boas que nós fizemos, as coisas ruins que nós fizemos, né, do bom e do ruim. A gente leva, porque é nosso, nós somos o espírito. Aí eu ouço as pessoas dizer, é o meu espírito. Como? Não, não é o meu espírito, eu sou o espírito. Quanto mais elevado eu for, eu estarei numa situação quase que de alma, vai dar um brilho grande que às vezes as pessoas não conseguem se ver. Agora, enquanto nós estivermos mais terra a terra, ainda mais atrasados, quando a gente desencarna, a gente se reconhece um com os outros. Mas o que faz a diferença até do se reconhecer? Quando nós estamos no mundo espiritual, e nós não temos mais o corpo de carne, vocês estão me olhando, vocês estão olhando a minha cara, meu cabelo e tal. Só que quando a gente está em espírito, a gente pode ser um espírito brilhoso, um espírito do bom, um espírito opaco, de quem não fez muita coisa boa, um espírito enegrecido, um espírito escurecido, um espírito que a gente sai correndo quando a gente vê. O que são as nossas diferenças, gente? O quanto a gente fez de coisas boas, o quanto a gente foi bom para os outros, o quanto a gente fez de caridade. Agora, por exemplo, essa semana já é o momento de fazer bastante caridade. Nós vamos ter um inverno bem rigoroso, vai acontecer agora, uma situação bem forte. Quantas pessoas a gente vê por aí passando frio, passando fome, e às vezes a gente tem no roupeiro coisas que a gente nem usa. Por que não começar a praticar agora já a caridade, fazer já alguma coisa, se a gente já está fazendo, já estou fazendo, faz mais. Sempre é tempo de fazer cada dia um dia novo. Então, quanto mais coisas boas nós fizermos e nós saímos daqui, nós vamos sair com o nosso crédito bem lá em cima, bem alto. E nós vamos ficar felizes porque nós fizemos e cumprimos aquilo que nós nos prometemos que nós iríamos fazer. Aquelas pessoas que eu não tenho nem para mim, primeiro eu tenho que ganhar, aquelas pessoas que acham que, né, eu não faço mal para ninguém, mas não faz o bem. Não está aproveitando que está aqui na Terra para fazer o bem, para sair daqui merecedor, né, de coisas melhores. E as pessoas que fazem o mal, então, nem se fala, é para isso que a gente tem que rezar muito para eles, fazer muitas preces, porque eles estão semeando e eles vão ter que colher. Mas o Espiritismo é uma coisa maravilhosa, confortadora, que nos mostra que nós estamos passando por uma situação, mas vai passar. Se nós estamos com alguma coisa negativa, vai passar. O próprio Chico Xavier já colocava em cima da cama dele a frase, isto também passa. O que ele queria dizer? Que passa.
São momentos que passam. Só que as pessoas às vezes se deixam entrar numa depressão tão forte que atrai os espíritos obsessores, seus inimigos do passado, e não consegue sair daquela situação, não consegue ver que aquilo vai passar. Não tem mais paciência para ver que depois da chuva vem o sol, vem a bonança, tudo muda. A energia da chuva leva embora tudo que é negativo. E muitas pessoas acabam, né, até perdendo o rumo e se suicidam. E depois aquilo passou. Tudo passa, gente. Somos nós que mergulhamos em coisas horríveis. Ai, a depressão é uma coisa triste. Claro que a depressão é uma coisa triste. Porque a depressão, gente, ela quase sempre vem acompanhada de um obsessor. E a pessoa não é forte o suficiente para sair daquilo sozinha. Por isso que ela precisa da ajuda dos amigos, dos parentes, até do médico, medicamentos. Porque ela precisa também de pressa, ela precisa de fazer os passos de desobsessão para que esse espírito seja encaminhado. Porque senão a pessoa não consegue vislumbrar o futuro. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que aprender. Mas a coisa melhor que nós temos que fazer é ter confiança em Deus, a certeza que nada acontece por acaso, que nós estamos aqui vivendo esse X número de anos e que aqui nós não vamos ficar para sempre. E se nós desencarnarmos, nós vamos voltar para casa. Então, nós não perdemos o fulano de tal, entende? E nós não perdemos essa pessoa, ela só trocou de lado, ela está no mundo espiritual à nossa espera, nós vamos nos encontrar. Aliás, o que a gente vai encontrar quando a gente desencarnar? Aquilo que nós construímos. Com a nossa caminhada, com a nossa forma de ser, conforme nós vamos encontrar as coisas que nós fizemos. Então, não vamos ter medo. Eu vou ter medo de morrer se eu dispensasse, se eu fiz um monte de coisa ruim e vou encontrar aquilo que eu fiz. Mas se a gente é bom, que a gente não fez o mal, nós vamos ter os espíritos do bem, que eles vêm buscar a todos, indistintamente. Mas se nós estamos bem acompanhados, é melhor, não é verdade? Então, gente, prece. Antes de dormir, façamos as nossas preces. Lembramos que tem gente que sofre. Lembramos que tem gente que passa frio. Lembramos que tem gente que passa fome. Este é o chamado para a gente fazer a caridade. Chega do mim, comigo, só pensar em nós, e não lembrar que existe um céu maravilhoso azul no dia de hoje, um sol que aquece a todos nós. O sol não está aí só para os bons, ele está aí para todos. As pessoas não olham para cima para ver que existe um pôr do sol, um nascer do sol. Tem gente que passa a vida inteira de olhos para baixo. Vamos esquecer um pouco que existe coisa ruim e lembrar que Deus é nosso Pai e não permite que coisas ruins aconteçam para nós, senão são coisas para nós lembrar que nós precisamos melhorar. Se alguma doença acontece é porque nós precisamos daquela lição. Se alguma coisa negativa, às vezes é preciso que nós aprendemos aquela lição. Tudo! Nós estamos no planeta educandário. Nós estamos no planeta escola. Nós estamos aqui para aprender. E quando nós voltarmos, nós vamos fazer o balancete de quantas coisas boas nós aprendemos e o que nós fizemos das coisas boas que nós recebemos. A saúde que nós recebemos, a família que nós temos, quantas coisas positivas, gente. E se a gente lembrar, que se nós olharmos para trás, nós vamos saber que existem pessoas em muito piores condições do que a nossa, nós vamos fechar nossa boca quando é para reclamar. Melhor sempre agradecer. Certo? E na hora certa, quando nós menos esperar, as coisas acontecem, as coisas melhoram, as tristezas se dissipam e um novo momento aparece na nossa vida. Vamos confiar, gente, vamos ler, vamos aprender. Olha, não tem como passar tudo isso que tem aqui, mas peguem o livro, leiam coisas boas, parem de assistir tanta coisa ruim na TV, gente. Eu nem ligo mais televisão. Para que essa coisa negativa? O que adianta na nossa vida só escutar coisa ruim, O que adianta isso? O que traz para nós? Nada. Então, pegue alguma coisa que vale a pena. Não se permitam viver tão na terra, porque daqui a um tempo nós vamos para casa e de repente nós não vamos levar muita coisa daqui. Tá bom? Então, agradecemos a Deus que nós estamos aqui nessa tarde. Nós vamos agora fazer a nossa prece, já vamos convidar os nossos irmãozinhos para o passe, né? Como vocês sabem, o passe é coletivo, como a irmãzinha falou, e os espíritos já estão aqui para nos passar as boas energias, os bons ânimos, né? Vamos elevar o nosso pensamento neste momento ao Pai de infinita misericórdia. Vamos lembrar que esse Pai tudo sabe, tudo vê, e nos oferece a cada momento situações em que possamos
encontrar o caminho para nos libertar das tristezas, das mágoas e dos rancores. Vamos perdoar o nosso irmão que falha, como nós também tantas vezes falhamos. Vamos pedir a esse Pai amoroso e bom que ilumine as criaturas que estão nos hospitais, que estão nas choupanas, que estão nos barracos, que estão nos palacetes, que estão nas prisões, que estão agora semeando coisas negativas. Oremos para que essas pessoas possam se modificar e que uma fagulha da imensa luz desse Pai de amor possa iluminar, clarear esses corações para que eles se sintam amparados, protegidos e que Deus os acolhe sempre. De nossa parte, nós pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, agradecemos a confiança desse Pai depositado em nós, esse amor incondicional, e que possamos sair aqui desse ambiente, levando muita paz, muita tranquilidade, serenidade, e que Ele nos acompanhe hoje e todo sempre. Que assim seja. Os irmãos, deixem suas cadeiras como elas estão.